Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos. Um momento que é bastante importante, né, para todo mundo. Eu acho que esse momento que tradicionalmente já... Há quantos anos, Dani, isso já acontece? Uns 20 anos, né? Então, isso é bastante importante para que todos, né, eu acredito que tem muita gente aqui que já acompanha de muito tempo, mas para quem está chegando também, para entender a importância desse momento, em estar aqui com os candidatos a prefeito de Maceió, para entender, né, quais são os nossos pleitos, para entender o que o trade no momento precisa e, claro, deixar claro e documentado esta conversa para todos os candidatos. Como já foi dito, né, seja bem-vindo, JHC, e nosso primeiro ponto é o seguinte: firmar o compromisso com as entidades do trade turístico na indicação do secretário de Turismo através da lista tríplice, desvincular a Secretaria de Turismo da Secretaria de Esporte e Lazer, transformando-a em uma secretaria exclusiva. A palavra é sua. Primeiro, eu gostaria, de forma muito respeitosa, agradecer a presença de todos, agradecer pelas palavras, Carlos, em seu nome, cumprimentar todos que compõem a mesa, a todos do setor, todos do trade turístico que estão aqui presentes. Eu, agora há pouco, vinha analisando, né, alguns números, e quando a gente dimensiona isso, a importância do trade, do setor para Maceió, a gente tem a real dimensão do que nós temos ainda pela frente, da capacidade que o setor tem, da potência que isso significa e no que isso se reverte para as pessoas que vivem aqui. Então, o turismo, sem dúvidas alguma, é o maior gerador, né, de emprego, de renda, com toda a sua cadeia. E todas as atividades, as 8.000 empresas de atividades que, de alguma maneira, são ligadas ao setor, elas fazem essa cadeia, elas constroem essa formação de arrecadação para o município, de geração de emprego, de renda. A gente, quando se depara com um volume de massa salarial de 33 milhões de reais, né, então isso é o setor que gera riqueza para a nossa cidade, é um setor que gera renda e é um setor que ajuda a manter essa cidade e é um setor que traz oportunidades para a nossa gente. Então, é muito importante que a gente esteja sempre protegendo, defendendo de maneira criativa, de maneira inclusiva, com inteligência, criando os critérios necessários para que a gente desenvolva o setor da melhor maneira possível. Nada, não tem entidade, né, ou partindo da sociedade civil organizada melhor do que os senhores para estar falando sobre o turismo. Então, portanto, aqui, né, fazendo essa introdução, e já até a título de sugestão, não sei se a gente poderia, como ficou 3 minutos para cada pergunta, eu poderia, não sei se vai ficar esse bate-bola, mas eu poderia ir discorrendo e no decorrer da minha fala aqui eu já ia tocando em alguns pontos que eu já li, que eu já vi aqui. Como a gente vai passar um por um, eu acredito que seja melhor para que fique claro. A gente está gravando, pô, a gente tem que ser ponto a ponto. Claro. Beleza. Fica registrado. Tá bom. Então, firmar o compromisso com a entidade, eu acho que para um gestor é confortável, né, que ele escute o setor, né? Eu acho que a indicação, né, do secretário de turismo pode sim vir do setor, isso é uma opção, né, real, né, e até para o prefeito, para o gestor, é importante que se tenha essa indicação, mas eu só queria também propor uma ideia que pudesse a gente fazer mão de via dupla, né? Caso exista ou apareça algum nome, né, que seja sugerido, que talvez não esteja no radar de vocês, mas para que a gente ofereça a vocês, tá, a avaliação, o crivo também desse nome. Então, acho que dessa maneira a gente conseguiria fazer um trabalho que, de uma forma ou de outra, iriam passar pelos senhores, né? Então, iria passar pela análise dos senhores e a gente conseguiria, dessa maneira, eu acho que contemplar a finalidade, né, que eu acho que o setor precisa, que é avaliar e validar aquele nome que está sendo proposto. Então, acho que isso daí é uma medida correta, é uma medida que eu acho que é justa e um mandato participativo se faz dessa maneira, né? Eu tenho falado muito do mandato participativo, né, Ronaldo?
E o mandato participativo passa por isso. Tempo, candidato. Eu Tá. Obrigado. É a gente poder, só para eu concluir, é a gente poder ouvir, né, e a gente tomar as decisões, vocês participarem junto conosco das principais decisões. Vamos lá. Segundo ponto. Continuar o projeto da gerência da Orla, disponibilizando, no mínimo, um orçamento de R$50 mil mensais, 10 funcionários e 2 carros, com a dedicação exclusiva aos serviços e necessidades da Orla de Maceió. A Orla nossa está precisando, né, de muitos investimentos. Então você não tem mais a contenção, né, você tem que fazer aquelas obras todas de contenção de toda a Orla. Eu já vi aqui o projeto de engorda de praia, eu fui visitar em Fortaleza. Né, isso daqui não é novidade para o setor. Isso daí já foram feitos em algumas capitais, agora mais recentemente Fortaleza, o mundo todo faz isso, e a gente está precisando fazer na nossa Orla. Então, a nossa Orla, ela precisa, sim, claro, de um contrato de manutenção permanente, e aí eu já dando, acho que linkando com outro item que tem aqui, além desse contrato, eu já incluiria aqui, de gerência da Orla, colocaria também um contrato permanente de manutenção das estações elevatórias que ainda não estão completas para a questão das línguas sujas. Né? Então, tem que ser 11 estações, hoje só estão funcionando 8, são 22 bombas, mas que não tem a capacidade ainda suficiente para poder fazer o bombeamento e nem tem a fiscalização correta por parte da prefeitura para que a gente possa tirar aquela carga, né, de resíduo sólido que vai para os cursos de água, para os corpos de água, e acaba também impactando nessas bombas e acaba, muitas vezes, deixando o trabalho que era para ser feito acaba não funcionando. Então, isso aqui é perfeitamente crível, cabível, e eu acho que até um valor até para a prefeitura e para a importância da nossa orla mais do que necessário e razoável. Muito bem. Terceiro ponto, dar continuidade à parceria exitosa dos termos de fomento firmados entre a Prefeitura, a BIH e o Maceió Convention e a Brasel. Sim, vamos dar continuidade e uma prova disso, né? Quando fui candidato há 4 anos atrás, eu provoquei essa reunião, acho que foi o primeiro a participar do evento, inclusive, e sempre me coloquei à disposição, porque eu queria deixar muito claro, Carlos, que eu sou... quando a gente fala assim, não, eu sou independente, mas é independente para facilitar para o empresário, para facilitar a vida do cidadão. Ser independente não é ser radical. Tem uma diferença, um abismo gigantesco nisso. Então, eu sou uma pessoa extremamente acessível. Tá? Claro que eu tenho minhas posições, mas extremamente acessíveis. Sempre estou de ouvidos atentos, né? Gosto de tomar decisões compartilhadas. E, inclusive, na ideia que nós temos, que a gente... isso surgiu até resgatando algo que tinha na gestão do Ronaldo, que era o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Então, a gente pretende resgatar isso, criar um conselho deliberativo e, com certeza, os senhores também terão assento. Então, nisso, a gente vai discutir a revisão do plano diretor, outras propostas de expansão urbana e de expansão populacional que a nossa cidade está passando, toda a questão do litoral norte, que tem um potencial enorme para o trade, tem a região também da Braskem, que a gente não sabe nem o que vai acontecer ali. Enfim, vai entrar em outros pontos aqui, que eu já vi o Jaraguá, que eu queria falar também sobre isso, mas a gente tem um potencial enorme ainda para ser explorado e vocês serão fundamentais e serão ouvidos rotineiramente. E dentro disso, só queria destacar também a importância da criação do Plano Municipal do Turismo e que a gente tenha um conselho também próprio, né, um conselho que seja prestigiado, não de faz de contas, né, um conselho que não se reúne, um conselho Tiago que não é perene. Tiago mesmo é uma prova disso. Lá, todas as vezes que me procurou lá em Brasília, né, a gente sempre teve de forma muito compreensível, até em algumas votações lá, o Tiago conversou, rapaz, isso é importante. Eu digo, tá bom, vou fazer isso por vocês, em alguns destaques, em algumas coisas. Então, eu acho que dessa maneira a gente acerta mais, porque muito mais do que ter a solução para tudo é fazer as perguntas corretas, né? Então, como é que a gente pode ajudar, como é que o setor pode melhorar nisso, e aí vocês têm o caminho e a gente vai ser um agente facilitador. Muito bem. Candidato, olha só, como a gente é muito bonzinho, a gente gosta de facilitar a sua vida, como alguns pontos você tem colocado menos tempo, aí pontos que você quer colocar um pouco mais, pode passar os 3 minutos, eu vou só observando, pode ficar tranquilo. Tá bom, beleza. Tá bom? Vamos lá então. Quarto ponto. Agradeço a benevolência.
Rever e aumentar a dotação orçamentária da Secretaria de Turismo, que atualmente conta com um orçamento de R$ 1 milhão para a promoção do destino, ou reverter 20% do ISS do setor para a criação de um fundo do turismo. Esse fundo do turismo é uma proposta que pode ser estudada. Eu pretendo criar uma pasta aqui que é de transformação digital, ciência e tecnologia, que a transformação digital na tríplice hélice, né, do governo, mercado e academia, e fazer um modelo parecido já com outras capitais. E até o exemplo de desburocratização que funcionou em Fortaleza, claro que a gente vai ter que customizar para a nossa realidade, mas é algo que pode funcionar muito bem aqui. Então, eu acho que o que eu pensei também para a ciência e tecnologia, que é reverter, né, o pagamento do ISS para a construção, para a manutenção desses projetos e do próprio fundo, isso é algo que a gente pode estudar também. Tá? Porque aí eu gosto muito dessa ideia, porque eu contaria com o próprio setor planejando, ajudando a gente a executar e com recursos para poder ter autonomia para isso. Né? Porque é aquela ideia que eu quero trazer, que é o seguinte, que o prefeito não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, apesar de eu ter um estilo, uma postura de estar na rua, de querer, né, sempre estar próximo, ouvindo diretamente, né, não deixar chegar por alguém, mas eu acho que de forma inteligente, quando você delega, né, ou seja pelas subprefeituras, como a gente pretende criar, que é a prefeitura bairro, que isso funciona muito bem. Por exemplo, Salvador, você chega a ter uma rua mal iluminada, chega lá, tem 300 denúncias da rua. Não é o vereador que está chegando, eita, falei com o vereador mandou arrumar. Não, meu amigo, a população está dizendo que tem 300 reclamações. O prefeito olha na palma da mão, o que é que está vendo aqui que vocês não foram na rua ainda colocar iluminação? Maceió, só esse ano, gastou 23 milhões com iluminação pública. Isso é um escândalo. Claro que não gastaram 23 milhões. Né? Olha o dinheiro para onde está indo. Né? Do pagamento de vocês, do ISS. Maceió agora tem um rombo de 50 milhões na previdência dos servidores. Fala, eita, os servidores se ferraram. Não, não foi o servidor. Foi todo mundo. Porque quem tem que pagar essa conta são vocês que geram riqueza. Né? São vocês que... Porque os principais tributos que nós temos, o ISS é um deles. Né? IPTU também, ITBI. Não é isso, Júlio? Então, tudo está ligado de alguma maneira a vocês do setor. E tem que pagar, vai ter que pagar essa conta. Né? E como é que faz? Então, a gente economizar, fazer mais com menos, ter muito dinheiro para o ralo. A gente vai provar que Maceió consegue andar com as próprias pernas. Tem muita coisa errada. A prefeitura funcionando como ilhas, que não tem vasos comunicantes. Então, cada um que manda numa pasta, numa coisa. Não dá para estar governando para amigos. Né? Então, a gente tem que ter indicações com perfil técnico, que goste do que está fazendo, que goste de gente, né, que não pode também ser um técnico de gabinete de ar-condicionado e não ser operacional, aí não adianta, fica só na parte teórica. Aí depois vira um filósofo da área. Então, a ideia não é essa. As pessoas têm que, né, ver as coisas funcionando na outra ponta. Então, eu acho que a questão do fundo pode ser, sim, estudada, é extremamente necessário. E a questão da divulgação, eu acho muito importante. A gente tem uma relação muito boa com o Gilson Machado, que é da Embratur. Né? A gente tem ajudado bastante lá em Brasília. E o Gilson, inclusive, tem ajudado muito na divulgação do voo da TAP, né, de Portugal para cá, de Lisboa para cá. E, claro, isso vai ser uma oportunidade enorme que nós vamos ter de divulgar e se justificar essa divulgação. Ia acontecer esse ano agora, em Dubai, aquela Expo Dubai. Né? Eu estava vindo da Coreia do Sul, parei lá em Dubai e peguei todo o folder que lá. Eu falei, bom, se um negócio desse, você tem um stand divulgando, né, a cidade, né, nossas potencialidades, não precisa ser um negócio extraordinário, né, com coisa cara, tudo, mas você pode ter um recurso para a gente divulgar a nossa cidade lá fora. Então, esse processo de internacionalização ele é necessário, além, é claro, da divulgação interna. Recife conseguiu muito. Felipe Carreiras, que era secretário de turismo do Recife, é meu amigo, meu parceiro, meu amigo pessoal. É um cara que pode... já tem me orientado muito, já me disse que se coloca à disposição para ajudar bastante, e ele transformou, sim, Pernambuco. A gente tem um potencial muito maior, mas ele transformou com muita alegria, ele conseguiu vender Pernambuco assim, de uma maneira incrível, e destacou, né, os seus patrimônios imateriais, a sua cultura vibrante, assim como nós temos a nossa. Então, acredito que eu acho que é importante a divulgação, vai ser preponderante, e
a formação do fundo é algo que eu me comprometo em estudar essa possibilidade e acho bastante interessante. Muito bem. Vamos para o quinto ponto. Viabilizar o projeto de engorda das praias da Ponta Verde e Jatiuca, revitalizando e ordenando toda a orla, com a conclusão do processo de concessão das barracas, quiosques e bancas de revista, dando ênfase ao projeto urbanístico conceitual, seguindo as premissas para a obtenção do selo Bandeira Azul. Eu confesso que eu não conheço, né, de forma aprofundada também. Se tiver algum projeto, se vocês puderem me passar, né, eu posso avaliar, com certeza. Mas a questão da engorda das praias é algo necessário, né? Eu já tenho tentado buscar maiores informações sobre as possibilidades, inclusive conversando com algumas pessoas da área técnica, né, para a gente poder viabilizar. Já ouvi dizer, porque Maceió tem um apagão de dados, de informações, até as emendas que eu coloco eu não consigo ter acesso para onde vai, mas que teria um projeto, né? E o que falta, que na verdade, inclusive, até alguns colegas já tinham se colocado à disposição, fiquei sabendo, também me coloquei para fazer a engorda de praia, mas a coisa não tinha andado. Então, algo que a gente pode, já com o projeto, vamos atrás do financiamento, seja ele, né, internacional, nacional, que é um dinheiro mais barato, e vamos atrás, tem como fazer. Muito bem. Vamos para o sexto ponto. Introduzir o turismo e meio ambiente como matéria transversal na grade curricular do ensino fundamental nas escolas municipais. A exemplo de um dos maiores destinos turísticos do Brasil, Gramado. Eu acho fundamental, porque a gente começa na educação infantil, isso daqui é importante, até para eles compreenderem, terem esse sentimento de pertencimento, né, com a cidade, com a nossa história, com a nossa riqueza cultural, gastronômica. Eu estava ouvindo, semana passada, eu falei com o Dom Antônio sobre, ele está fazendo um trabalho de turismo religioso, lá em Marechal Deodoro, e ele vai começar agora a também preparar os guias mirins, né? Então ele vai começar a fazer um trabalho com esses guias mirins, vão aprender outras línguas, enfim. Então é um passaporte também de um contato, de uma relação que ele vai ter com o turista, com a história, de educação, de aprendizagem, de aguçar a sua criatividade, de poder interagir com a cidade de uma maneira incrível. Então eu acho isso brilhante e quero contar também com o apoio de vocês para a gente formatar essa ideia, para a gente poder, e também como eu penso, né, fazer algo também, uma educação inovadora, né, e que esses meninos tenham até acesso a esses vídeos, a essas informações, tudo, para eles poderem também ter acesso a isso na palma da mão, para já começarem a estudar, terem a aula customizada para a nossa história, né? Então você chega ali, por exemplo, em Pioca, Floriano Peixoto é de lá. Você perguntar para a pessoa do lado, uma criança não sabe o que é Floriano Peixoto. Você está entendendo? Ele não sabe, enfim, ele não sabe no Mirante, ele não sabe contar uma história, ele não você chega lá, você não agrega. Enfim, quando a gente viaja, né, é comum. As pessoas, elas, e especialmente o europeu, ele tem esse negócio, né? Então todo mundo já sabe por si só a história, né, dos locais, então ele consegue falar com muita propriedade. E os guias nem se falam, né? Então, assim, é uma aula de história. E a gente precisa resgatar isso, começar na base, e eu acho muito interessante. Gosto muito da ideia. Muito bem, muito bem. A gente vai passar agora para a sétima pauta. Aumentar o prazo de validade da licença ambiental de 2 para 5 anos. Também gosto da ideia porque vem na linha da desburocratização. Então, o que eu puder fazer para desburocratizar, eu vou fazer. Então, tem a Lei de Liberdade Econômica que eu ajudei a construir e aprovar. Não existe o decreto regulamentando ainda municipal. Tem muita coisa que pode ser por autodeclaração. Tem muita coisa que, de forma tácita, pode ser aprovada, entendeu? Então, o que eu puder fazer para revisar a legislação e facilitar a vida de vocês, eu vou fazer. Não quero ficar aprendendo nada. É aí onde vem a manipulação muitas vezes, vem a dificuldade para depois ter a facilidade. Então, o que a gente puder tirar, a gente vai limpar a área para ser o mais rápido possível, o mais célere possível. E o que a gente puder aumentar, a gente aumenta também. Dentro da razoabilidade, eu acho que 2 anos você passa para concluir um empreendimento, né, de cabo a rabo aí, para até ter o Habits, enfim. Então, voa, né? Hoje na vida de vocês, né? Que a gente pretende também diminuir a expedição de licenças de alvarás, a gente precisa, isso aí eu vou enfrentar, e eu fiquei muito feliz ontem na reunião da ADEME,
que citaram o caso de Fortaleza. Diz que há 5 anos atrás era uma coisa assim, que era pior que Maceió. Disseram que a reunião lá era uma coisa assim, impossível de alcançar, né? E na reunião foi tocado nesse ponto e eu falei, olha, que alegria. Então, é mais uma prova que dá para fazer, né? Então, é atitude. Hoje, se não tem engenheiros à disposição ou que se faça concurso, então que contrate uma empresa e que preste esse serviço, enfim, e que trabalhe cumprindo com essa função pública. Então, formas e meios tem e a gente vai enfrentar esse processo de desburocratização. Hoje, quem está à frente do Sebrae São Paulo é o Poit, que é pai do Vinícius Poit, que é um colega, deputado federal, inclusive relator de um projeto meu, que é o Marco Legal das Startups, que o presidente Bolsonaro mandou e encaminhou essa semana lá para a Câmara. E ele já se colocou à disposição também, foi ele quem fez todo o processo de desburocratização de São Paulo. Ele tem muita ligação com a Endeavor, enfim, e ele falou, a gente faz um case aí para vocês para fazer um negócio de referência mesmo, Maceió. Então, que fique melhor que o de Fortaleza, por que não? Muito bem. Passamos agora para a 8ª pauta. Finalizar o projeto das elevatórias com equipe fixa de manutenção preventiva, continuar dando prioridade aos projetos de saneamento da capital. Perfeito. Isso daqui, inclusive, já está nas minhas falas, algumas das coisas aqui já estão também no nosso plano de governo, que vai ficar, ou está especificamente, ou em linha geral, mas está. Essa questão das estações elevatórias, ela é primordial. Na primeira gestão do atual prefeito, nós fizemos um trabalho, né, e apoiei o prefeito à época, e nós fizemos um trabalho junto à Secretaria do Meio Ambiente. E foi um trabalho para o que a Secretaria era, né, bem interessante, porque foi um trabalho destacado, né? Então, o Wong foi secretário, depois foi o Davi, enfim, então começou a fazer parceria, requalificação, reforma de praças, e foi quando a gente começou justamente a tocar muito na questão do saneamento, porque todo mundo, mas a prefeitura, eu digo, isso aí é a responsabilidade do Estado, foi quando teve ação contra casal, foi quando começou a discutir mais em profundidade a questão das línguas sujas, a questão da vulnerabilidade. A gente, né, adquirimos robôs para poder ver os cursos d'água, enfim, toda a avaliação, todo o levantamento. O procurador na época também foi muito competente, o Hugo. E depois esse trabalho também depois não passei a não acompanhar, mas ficou um legado ali. Depois a coisa meio que esmoreceu, mas já foi uma diferença gigantesca para o que estava acontecendo nas outras pastas, né? Então tem muita coisa para a gente avançar, porque talvez a mentalidade da prefeitura, infelizmente atual, é uma coisa mais morosa, mais apática, mais lenta, não se prepararam, enfim, para imprimir um ritmo diferente, infelizmente. Então, as estações elevatórias é como eu falei, né? São necessárias 11 e 22 bombas, só tem 8. As bombas, elas hoje têm que também tem que ter uma especificação correta para elas, para dar conta da carga também, que, na verdade, é um projeto para rebaixamento de lençol freático. Então, quando está no período de estiagem, aquela água, mesmo assim, seguia correndo ali para o mar. Então, claro que no período de chuva não tem como segurar, e ali é água pluvial, é canal de água pluvial, não era para ter esgoto. Então, ou tem irrigação clandestina, né, ou vai ter carga de resíduo sólido, que aí é parte a prefeitura tem que fazer essa fiscalização. Com o consórcio da região metropolitana, e aqui também já voltando para a questão dos projetos de saneamento, a gente vai ter a PPP, a Sanama, a Sanema e o consórcio da região metropolitana caminhando aí para a universalização. Então, toda a parte do litoral norte, né, que está sendo feita agora pela Sanama, pega a parte também, porque boa parte vem da parte alta, Benedito Bentes, Santa Lúcia, Antares, Clima Bom, então está se resolvendo. Algumas coisas a gente já conseguiu resolver lá atrás, que era no Benedito Bentes, que a estação de tratamento não funcionava, e a gente colocou para rodar. Agora vem com uma empresa, né, que está fazendo esse trabalho com tecnologia de ponta, enfim, um trabalho muito bem feito. Então, é a chance que nós temos de resolver o problema de saneamento da nossa cidade. E Maceió, ele não participou, não assinou, né, o convênio que firmou essa parceria da região metropolitana. A única preocupação que eu tenho quanto a isso, pontual, é a fiscalização, porque Maceió abriu mão, inclusive hoje a gente não tem nem como fiscalizar.
entendeu? Então, vai ser uma agência reguladora do Estado que vai fazer. O saneamento é do município, mas foi agora entregue para o Estado, né? Então, o Estado praticamente é quem está gerindo, administrando tudo isso, e eu como prefeito, eu vou querer saber, peraí, mas como é que a gente vai opinar nisso, como é que a gente vai fiscalizar, porque você veja o que é que está acontecendo. Hoje tem um empréstimo do CAF. Esse empréstimo do CAF está fazendo muitas obras de saneamento que era para a própria empresa, a PPP, está fazendo. E eles têm que recompensar em outra área, né? Então, como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai reprogramar para eles investirem? Eles falaram, a gente investe em outra área. Entendeu? Então, a gente tem uma oportunidade enorme pela frente, que a prefeitura vai entrar só para reforçar isso daí, ampliar e azeitar com ideias que talvez ainda não foram contempladas, para a gente poder tornar 100% claro as nossas praias balneáveis. Então, resolvendo o problema de língua suja, que é um paliativo, depois deixando a água, né, fazendo esse controle de fiscalização para não ter esgoto indo para a praia, porque isso é o nosso patrimônio, isso daí prejudica o nosso meio ambiente, a saúde das pessoas e, por óbvio, o nosso turismo. Então, isso daqui é prioridade. Muito bem. Passamos agora para o nono ponto. Regulamentar os meios de hospedagem não convencionais, apartamentos e casas, que atuam sem as devidas licenças de funcionamento de recolhimento de impostos. Isso daqui vocês estão falando de Airbnb, essas plataformas, né? Essas ferramentas. Eu conversei com eles no ano passado, né? Até para ter dados aqui de Maceió. Não me foi. Eles falaram, esses dados eles não abrem, enfim, eles não divulgam tudo. 50. Hoje vocês têm 18 mil, eles têm a metade disso. Ou seja, tem 18. Eles têm a metade disso em imóveis, ou casa ou apartamento. 4 a 5 pessoas. Pode falar. A gente conta como leito, né? Hoje nós temos 18 mil, quase 19 mil leitos aqui em Maceió. E o Airbnb hoje, ele tem aproximadamente em torno de 8 mil leitos aqui em Maceió. Hoje as plataformas não estão só em Airbnb, está em Booking, está em outras plataformas que também estão vendendo dessa mesma linha. Hoje tem edifício já sendo construído na orla, em frente ao mar, dirigido especificamente para essas empresas. Eles não estão sendo para ser residências fixas, e sim um ponto de venda que é um prédio residencial transformado em comercial. Que está atingindo diretamente o planejamento da cidade e a estruturação normativa legal da cidade também. Isso é um tema que a gente pode, eu até busquei, mas eles não deram essa informação, né? Eles não foram precisos. E eu como prefeito, isso daí a gente pode, claro, sentar, vou ter que procurar, óbvio, não tem como, e a gente vai discutir isso. Porque é importante para a cidade, eu preciso até entender, dimensionar isso. Eu sei que está me dando, né, tipo, as informações agora, não tinha nem isso dimensionado, né, o impacto disso, né, o que isso significa e o que poderia significar também para a prefeitura caso tivesse. Não está registrando. Teve aquele problema lá no Chile, né, aquelas confusões todas, enfim. Então, é um tema sensível que precisa ser enfrentado. Muito bem, passamos então para o 10º ponto. Finalizar a revisão do plano diretor, aumentando o potencial construtivo do litoral norte e no bairro do Jaraguá. Igualar o potencial construtivo dos hotéis com residencial nos bairros do Jaraguá, Ponta Verde e Jatiuca. Eu penso ali, para o bairro do Jaraguá, qual é a minha ideia? O Cláudio, que ajudou aqui no plano diretor, ele que ajudou também no Porto Digital em Recife, o Ítalo Nogueira, que é o presidente da CESPRO, que é vinculado também à frente parlamentar, a qual eu presido lá em Brasília, a frente digital, eles se colocaram já à disposição para a gente poder trazer um modelo parecido do que foi feito com Recife e numa ideia, tá, dentro dessa transformação digital, por exemplo, no Jaraguá, as pessoas hoje, claro, querem. E o conceito das cidades modernas é você morar perto, né, do seu trabalho. Então, com todos os incentivos que aquela área tem, é que você possa construir naquela parte de trás ali do Jaraguá e você aproveitar aquilo dali para trabalhar. Então, acho que nessa revisão do plano diretor, a gente vai ter que rever a oportunidade que a gente tem de todo o nosso potencial construtivo, até porque, se você for analisar hoje, os dados que a gente tem, por exemplo,
40% dos trabalhadores do Benedito Bentes trabalham por aqui. Eu desci agora, eu desci do terminal central do Benedito Bentes e vim na Ponta Verde no ônibus, conversando com as pessoas. E 40% dessa massa trabalhadora lá do Benedito Bentes trabalha aqui na parte de baixo. Aí você pega o centro da cidade lá que está abandonado, tem prédios inteiros abandonados, né? Então, assim, onde é que tem esse potencial construtivo da nossa cidade que eles, às vezes, preferem estar morando perto do trabalho dele? Ou a nossa cidade tem um potencial enorme, construtivo ainda e não está sendo explorado. E agora, com o problema desse nosso... A gente vai ter um déficit habitacional gigantesco porque tem um problema de afundamento de 4 bairros, né? Então, o Pinheiro era um local de adensamento, né, urbano e populacional, com prédios de até 20 gabaritos, e acabou a gente perdendo todo aquele potencial, né? E hoje até a própria Fernandes Lima, aí, enfim, que tem uma discussão que a Fernandes Lima não é um escudo, né? Então, olha o tamanho do problema que a gente vai enfrentar pela frente. Então, eu concordo que a gente deve explorar mais, que a gente deve rever tudo isso. Eu quero discutir o plano diretor. Até agora o que foi discutido, eu não sei se vocês foram convidados, chamados, participaram da elaboração do plano diretor. Vocês foram, Sim. Carlos? Sim, Sim. Né? Aí eu não sei como é que está também, qual que é a opinião de vocês, eu preciso saber, até porque a gente vai ter que revisar agora, sob a ótica também, do afundamento desses 4 bairros, né? Então, acho que é necessário a gente enfrentar e a gente, até para a gente poder explorar mais o nosso potencial construtivo. Muito bem, passamos agora para o próximo ponto. Revitalizar o bairro do Jaraguá, transformando-o num polo turístico que envolva cultura, gastronomia, tecnologia, eventos e mix de serviços, garantindo a função social e preservação do patrimônio histórico do bairro. Eu acho que o que está faltando ali é gente. Então, para você botar gente, você tem que ter... Se você botar prédios ali, se você tiver, você faz o Jaraguá virar. Mas da forma como está, até hoje não se conseguiu. Eu acho que quando tiver esse adensamento populacional, a gente vai conseguir fazer a dinâmica do que todo mundo... Né, que é um espaço privilegiadíssimo. E, além disso, no Ministério da Infraestrutura, a gente já vem conversando há muito tempo, houve uma concorrência dos 4 terminais, né? E do porto, mas tem as áreas não afetadas ali, que são áreas que podem ser, e até o próprio porto, através de um convênio de delegação, a nossa própria força empresarial também entrar para poder ajudar no porto, entendeu? A gente administrar aquilo, enfim. Então, aquilo ali pertencer à cidade. Então, abrir o porto para integrar também a cidade. E isso é possível, e o governo federal tem esse viés, esse perfil de querer também descentralizar, de querer entregar. E o Marcelo, que é secretário do Ministério, ele acha a ideia maravilhosa. Eu falei com o secretário de Portos também, já se colocou à disposição, que é perfeitamente possível fazer esse convênio de delegação, que seria mais um reforço que nós teríamos. Né? Muito bem. Passamos agora, então, para o próximo ponto. Viabilizar, em parceria com o Sistema S, um hotel-escola para a formação de mão de obra especializada para o setor turístico, como, por exemplo, o Hotel de Barreira Roxa, lá em Natal. Eu tenho uma ideia para cá, inclusive eu já falei, eu já postei até aqui, acho que ano passado, sobre a utilização daquela área da Marinha, né? Que a minha ideia era justamente fazer um hotel-escola. Né? Então, para poder fazer uma formação, uma escola de turismo, enfim, para a gente poder utilizar aquele potencial que nós temos ali, naquela área lacustre, né? Você do lado do mar, do outro lado, né, a lagoa, então, para tornar um polo ali, então, além para a educação, gastronômico, turístico, comercial, enfim, explorar aquela área que está lá abandonada. Né? Então, inclusive, foi uma iniciativa que eu já levei para a própria Marinha, que eu não sei se vocês concordam com isso ou não, também estou aberto a ouvir, mas se seria um projeto viável para a gente tentar fazer isso, que eu acho que a gente poderia conseguir até financiamento em Brasília, né, para a gente tocar isso. O Marcelo Álvaro, que hoje é ministro do Turismo, é meu colega, né, foi e é meu colega parlamentar, está atualmente como ministro, e a gente tem total acesso para a gente elaborar, tem que elaborar bons projetos e a gente levar para a gente poder fazer essa parceria para tocar essas iniciativas. Muito bem, então, passamos agora para a última pauta, 13ª, que é o seguinte: manter o conceito de ruas vivas,
utilizando os espaços públicos de forma consciente e respeitando as passagens dos pedestres, lógico, mas utilizando calçadas para mesas de bares e restaurantes. Nesse eu sofro, mas tudo bem. Eu acho arretado, viu? Eu acho... Maceió é uma cidade balneária, é uma cidade vibrante, né? As pessoas querem ocupar os espaços, mas infelizmente fica... Até a própria orla mesmo, né? Você fica disputando espaço, tipo... Aí tem gente que tem lá, quer ir para passeio, outro para atividade física, outro quer andar de bicicleta, outro quer ciclovia, outro quer para uma prática de esporte. Enfim, a gente não tem espaço e o pedestre que quer, às vezes, só passar lá contemplando, ele não encontra nem espaço, ele tem que ir para cima da via, entendeu? Então, quanto mais espaço, eu costumo dizer que cidade boa é cidade que você bate perna, né? Cidade que você anda a pé. Né? E a gente hoje não privilegia praticamente quase nada. O pedestre aqui é uma tormenta. O cara vai a pé, você não tem estímulo, né, para você ir. Então, eu acho que a ocupação desses espaços públicos melhor, eu acho isso fenomenal. Né? Então, assim, tem trabalhos que já foram feitos em outras cidades muito mais populosas que pegaram até estacionamentos para virar áreas com essa destinação, entendeu? Para dizer, não, aqui... no lugar onde tem um carro ou outro, a pessoa pode virar, enfim, a mesa, o negócio. São Paulo, se você chegar na Oscar Freire ali, que você vai disputar o espaço com todo mundo, se fosse assim, dizer, não dá, porque aqui não. Chega lá, turma bota o cercadinho ali na rua, pronto. Tipo, porque isso, a cidade ganha com essa interação, entendeu? Você ocupa de uma outra maneira, entendeu? Então você cria, às vezes, até o fluxo de um trânsito mais lento, mais adequado, uma coisa nos locais corretos, óbvio, né? Para aquela finalidade. Então, acho isso... É muito a minha pegada, então você vai diminuir o seu sofrimento. Viu? Muito bem. Olha, como a gente disse, né, das perguntas que foram feitas, nós escolhemos duas. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos Palmeira para que ele possa fazer... você vai pegar o microfone dele, mas tudo bem. Vocês ficam passando então aí. Carlos, a palavra é sua, pode fazer a pergunta. Chegaram duas perguntas, vou começar com a do Luiz Horácio, da Oshi Triatlo. Que diz, hoje em Maceió todos os recursos são direcionados para um único evento esportivo de grande porte e para os eventos locais a prefeitura alega não ter recursos. Como sua gestão irá tratar os apoios aos eventos esportivos que também são grandes ferramentas do turismo de Maceió? Isso é muito importante a gente destacar esses eventos, né? É uma oportunidade enorme que nossa cidade tem. Por exemplo, o Tractor Market Show, que é durante o período chuvoso, aqui da quadra chuvosa de Maceió. Eu consegui com a BDI R$50 mil para eles fazerem um evento. Foi uma alegria. Aí o Estado cobrou 40 para ele usar o centro de convenções. Então, ou seja, foi o dinheiro todo embora. Cobrou R$40 mil deles. Os caras, um esforço danado que fizeram, arriscando ali um projeto milionário. Tá entendendo? Trazendo turistas do Brasil todo, turismo tecnológico, enfim. Né? Então, eu acho que a gente pode, esses eventos, eu acho que a prefeitura, ela, além de poder entrar como parceira, ela pode entrar para encontrar os parceiros corretos e que hoje a gente não vê estímulo ou disposição da prefeitura para conseguir isso. Né? Então, a gente vê os eventos e o esporte, o turismo, em geral, são atitudes muito tímidas, né? Como se Maceió não pudesse receber, ou não tivesse condições disso, ou que não fosse um atrativo para aqueles que estão apoiando eventos como esse. E eu analiso completamente diferente. Então, acho que é como agora. Tipo, eu puxo tudo para cá. Eu estou lá na frente. Consegui agora 300 bolsas com a Google para trazer aqui cursos de computação em nuvem. Para esses jovens. 80% saem empregados. Consegui 300 bolsas. Todo mundo é só Centro-Sul. Não vai para São Paulo. Não, por que não Nordeste? Por que não Maceió? A BDI é a mesma coisa. Transformação digital. Não, estava fazendo para o Centro-Sul. Eu falei, e o Nordeste? A UFAL ganhou 2 projetos aqui que vai ser financiado para transformação digital, inclusive um relacionado à construção civil. Então, você também, você tem que trazer esse sentimento de que a gente pode, que a gente consegue, que os eventos aqui vão ter os apoios que precisam, e o primeiro apoio que deve ter é o da prefeitura. Se não conseguir ter os recursos todos para aquele evento, mas que seja um agente, né, uma agência de fomento disso daí. Dizer, rapaz, não, a gente vai ligar as pontas, a gente vai conseguir fazer essa conexão, a gente vai ajudar. E tem como fazer isso,
Entendeu? Então, eu vou estar, inclusive, pessoalmente empenhado, né, em questões como essa de elevar a Maceió ao patamar que se exige. Você pega um prefeito de outras cidades, o cara vai para cima com unhas e dentes para trazer o evento, para trazer uma rede de hotel ou alguma coisa nesse sentido, para vender a sua cidade da melhor maneira possível, mostrar aquela importância. Então, o primeiro advogado da cidade, né, quem vai lá fazer toda a defesa, é o prefeito da cidade. Então, se você não tem essa ausência do prefeito, se você não tem alguém para liderar um processo como esse e encorajar outras pessoas a poderem vir junto com você, a coisa meio que acaba arrefecendo. Você quer, às vezes, levar à frente um projeto, acaba não encontrando espaço, acaba se desestimulando, fica por isso mesmo e se perde uma grande oportunidade, né? Então, vai contar com o meu empenho. Muito bem. Só para você ter noção, candidato, no levantamento que foi feito, em 2019, só em negócios e eventos aqui foi movimentado mais de 67 milhões de reais. Então a gente está falando que um evento isso foram feitos 67 eventos, né, através do Maceió Convention, a gente está falando só de eventos de negócios. Imagina isso fomentado em eventos de esporte, como foi colocado, de gastronomia, e que podem acontecer, inclusive, ao mesmo tempo. Não precisam necessariamente ser diferente de tecnologia, o quanto que a nossa cidade pode ganhar e o Estado também. Então, é muito importante, eu acho que é uma pauta realmente bastante relevante. Passo agora a palavra para Carlos Palmeira para a segunda pergunta. Segunda e última pergunta. Restou uma dúvida. O trade sempre indica uma lista tríplice. Isso seria acatado ou o senhor indicaria e o trade ratificaria? E se sua indicação não for validada pelo setor? Pode ser por ambos. É como eu falei, se não for validada, aí a gente reavalia, né, o nome, alguma coisa nesse sentido. Mas eu só estou deixando até para não fazer um compromisso aqui com vocês, depois vocês dizerem, não, você fez o compromisso lá que iria tirar de uma lista tríplice e depois acabou não cumprindo. Entendeu? Então, vou fazer algo nesse sentido que depois possa dar algum ruído, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso que eu estou querendo contemplar, esse ciclo aqui. Então, se a gente, de repente, tiver um nome, que vocês também possam passar pela sua avaliação. Mas que vocês, sem dúvidas alguma, vão participar dessa tomada de decisão. E eu quero decidir junto com vocês. Então, eu acho que a gente, mais do que a forma, é a gente se preocupar com o mérito. É o ânimo de dizer o seguinte, isso daqui, essa pessoa, esse nome, essa proposta, essa ideia aqui, isso daqui, é importante, isso serve, me orientem, né? Eu defendo que seja assim, eu acho que a minha opinião é essa, o que é que vocês acham, vocês concordam, não concordam? Entendeu? Então, isso é uma construção que a nossa relação à moeda vai ser a confiança. Né? Então, isso é uma construção de uma relação. Né? Jamais eu estou aqui para prejudicar, para fazer alguma coisa, ou dizer, não, vou botar um nome que... Não, a minha intenção é de, no mérito, a gente participar de forma conjunta dessa decisão, de não ser algum processo que passe a revelia de vocês serem surpreendidos com alguma coisa. Não, não vai acontecer, entendeu? Então, nós vamos discutir isso juntos e, muito provavelmente, vai sair essa decisão em conjunto, né? Porque eu acho que o poder de argumentação de todos vocês unidos é muito forte, né? Então, certamente, o que vocês guiarem é aquilo que vai estar estabelecido. É natural que seja assim, inclusive, até para me dar mais conforto e satisfação para vocês, porque a gente tem que trabalhar como parceiros, né? E não começar uma relação já, né, a gente tem que começar com o pé direito.